Fala, primeira série do ensino médio, beleza? Aqui quem fala é o professor Ronaí. Galera, vamos dar uma revisada aqui em dinâmica. Lembrando que dinâmica, galera, é a parte da mecânica que a gente estuda os movimentos se preocupando com as forças de interação, beleza? Por exemplo, eu tenho um corpo, eu quero estudar esse corpo com as forças que interagem nele. Tranquilo? Então, para isso, a gente enfatiza bem o que? As 3 leis de Newton, pessoal. Newton, né, foi o mestre da mecânica clássica, né? O cara teve uma contribuição enorme para a mecânica clássica. Então, a gente vai ouvir muito falar de Newton, não só na mecânica clássica, como outros conteúdos também, beleza? Então, galera, a primeira lei de Newton é chamada de quê? Inércia. O que seria essa inércia? Um corpo que está em repouso tende a continuar em repouso. E um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme, pessoal. Então, a tendência dos corpos é sempre estar em seu estado de inércia. Se ele está em repouso, a tendência dele é ficar quietinho, paradinho, beleza? Se não houver interação nenhuma nele, né? Se não tiver força, beleza? Aplicada nele. A tendência dele é sempre continuar em repouso. Agora, por outro lado, se ele estiver em movimento e se não houver força de interação nele, beleza? A tendência dele é continuar em movimento até a eternidade. Tranquilo? Então, a gente tem que colocar isso sempre na cabeça. Por exemplo, você está dentro de um carro, beleza? Então, quando a gente freia o carro, a tendência do corpo da gente é o quê? Continuar em movimento. Por isso a importância de utilizar cinto de segurança. Porque, por exemplo, se um carro colide a 80 km por hora, seu corpo também está a 80 km por hora. Aí ocorre a colisão, o carro é parado. Porém, o seu corpo tende a continuar a 80 km por hora. Então, dá aquela ideia de que o corpo é arremessado. Entenderam a ideia? Então, galera, esse aí é um princípio da inércia. Tranquilo? E a segunda lei de Newton, pessoal, é muito importante também, a gente vê isso aí muito na dinâmica, que é o quê? O princípio fundamental da dinâmica, que seria o quê, professor? Galera, força resultante vai ser simplesmente a massa vezes a aceleração. Então, sempre quando houver força de interação, tem o quê? Tem uma massa multiplicando a aceleração. Então, tem massa e tem aceleração, beleza? Sempre quando houver força, tem massa e tem aceleração. Guardem isso na cabeça, beleza? Isso aí a gente vai ver muito na física. Tranquilo, pessoal? Essa é a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, beleza? E, galera, por último, a terceira lei de Newton: para toda força exercida, existe uma força de reação da mesma intensidade e direção, mas em sentidos opostos. Essa é a famosa ação e reação, pessoal. Ou seja, se eu dar um soco na parede, o que vai acontecer com minha mão? Vai machucar. Por quê? Essa força que eu imprimir sobre a parede, eu vou receber ela de volta, na mesma intensidade, na mesma direção, mas em sentidos opostos. Por quê? Porque a força que eu imprimi na parede foi no sentido, né, da parede. Já a parede vai imprimir essa força no sentido da minha mão. Por isso que eu vou machucar minha mão. Entenderam a ideia? Então, sempre quando houver ação, vai formar um par, ação e reação. Beleza? Então, galera, outra coisa muito importante também, a gente tem que analisar a questão da força-peso. Preste atenção aqui comigo. Esse P é igual a M vezes G. Só que aqui a gente está falando do quê? Da segunda lei de Newton também. Segunda lei de Newton. Deixa eu arrumar esse aqui que ficou um pouquinho feio, né? Segunda lei de Newton. Beleza? Por quê, galera? O peso a gente sabe que é uma força, né? O peso é uma grandeza vetorial também. Beleza, galera? O peso a gente sabe que é uma força. Então, isso aqui é uma força. Temos a massa e a gravidade, galera, nada mais é do que uma aceleração também. Aceleração da gravidade. Qualquer objeto que a gente solta, ele está sob a ação de uma aceleração da gravidade. Entenderam? Então, por isso que ele se desloca para o chão. Beleza? Isso aí por quê? Porque eles têm a aceleração da gravidade agindo sobre ele. Então, essa gravidade nada mais é do que aceleração também. Então, isso aqui é a segunda lei de Newton. Tranquilo? Que é o quê? O princípio fundamental da dinâmica. Beleza, galera? Então, vamos analisar esse bloco aqui. Eu coloquei um bloco, galera, para a gente analisar as forças de interação
que existe nele, beleza? Deixa eu só apagar isso aqui para a gente ganhar um pouco de espaço, tranquilo? Então a gente vai analisar a força de interação que existe nesse bloco. Esse bloco, inicialmente, ele está o quê? Ele está em uma superfície, beleza? Então, de cara, esse bloco tem massa? Tem. Existe aceleração nesse bloco? Existe. Que é quem? A gravidade, né? Nosso G, beleza? Então existe o quê? Se existe massa e existe gravidade, existe a força peso, galera. E a força peso é sempre para baixo, beleza? Sempre para baixo, pessoal, a força peso, tranquilo? Em contrapartida, o que tem aqui, galera? Se tem a força peso, vai ter uma força também contrária a essa força peso, que é a força que nós chamamos de... Deixa eu só tirar esse P daqui de dentro e colocar fora para ficar mais fácil da gente ver. Força peso, beleza? Se tem força peso e ele está em uma superfície, apoiado em uma superfície, vai ter uma força contrária, que nesse caso a gente chama de força normal, beleza? Agora, se tiver alguém empurrando esse bloco para um lado ou para o outro, vai existir o quê? Vai existir uma força, né, aplicada sobre esse bloco, e também, se por acaso houver atrito entre esse bloco e essa superfície, vai ocorrer também a força de atrito, beleza, galera? Então, isso aí é algo que a gente tem que se atentar bastante nesse conteúdo que a gente está estudando, nessa parte da dinâmica, combinado? Então, galera, vamos fazer aqui a aplicação só para nós fixarmos as 3 leis de Newton. Dois blocos apoiados em uma superfície, como mostra a figura ao lado, estão em repouso, sendo o bloco A de 3 kg, ou seja, esse bloco A aqui é de 3 kg e o bloco B de 8 kg, beleza? Determine a força peso total exercida sobre a superfície. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, galera, se a gente olhar aqui, ó, na superfície, tem esses dois blocos apoiados, tranquilo? Então, a força peso total vai ser o peso desses dois blocos, concordam comigo? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar a massa desses dois blocos, que é o quê? 3 kg e 8 kg. Então, vai dar quanto? 3 mais 8, isso aqui vai ser 11. Beleza, pessoal? 11 quilos, o total das massas desses dois blocos, beleza? Então, galera, lembrando da segunda lei de Newton, que diz o quê? Força resultante, né? Que a gente sabe que peso é uma força, beleza? É igual a massa vezes a aceleração, que é a gravidade nesse caso, né? Deixa eu arrumar esse 9, esse G que ficou parecendo 9. Vezes a gravidade, beleza? Que a gente tem aqui, ó, aceleração da gravidade, beleza? Então, isso aqui, pessoal, vai ser igual ao quê? O peso que a gente vai querer descobrir vai ser igual à massa dos dois blocos, 11 quilos, beleza? Vezes 10, que é o quê? A gravidade, a aceleração da gravidade. Vezes 10. Então, a força peso, galera, vai valer quanto? Força peso vai ser igual a 110 newtons. Beleza, galera? A força peso aqui desses dois blocos equivale a 110 newtons. Então, galera, vamos sempre recapitular aí o livro, dá uma olhada aí nos livros de vocês, beleza? Façam os exercícios. Aí, na medida que for surgindo dúvidas, vão entrando em contato com a gente, que a gente vai sanando essas dúvidas, beleza? Mas é muito importante a gente sempre estar relembrando os capítulos do livro estudados até o momento, para a gente realizar uma boa prova, né, pessoal? Lembrando que esse ano também tem a prova do PAS, beleza? Então, é muito importante a gente ter domínio desses conteúdos para a gente fazer uma boa prova. Tranquilo, pessoal? Então, até mais e bons estudos!